Olá pessoal, sejam bem-vindos à videoaula de ciências. Para quem não me conhece, meu nome é Robson e sou professor de ciências. Na videoaula de hoje a gente vai estudar os seres vivos e o ambiente. Já na foto da capa a gente já vê os seres vivos em seu ambiente. Por exemplo, a onça e a arara, que vivem em uma floresta, certo? Então a gente vai iniciar esse assunto. Antes de a gente já aprofundar no assunto, a gente tem que saber o que é um habitat. Habitat é o ambiente onde a espécie costuma viver. Eu trouxe aqui algumas fotos, algumas imagens de habitats. Uma floresta, um rio, um fundo do mar. São exemplos de habitats. Então, que espécie vai viver nesse habitat, por exemplo, da floresta? É um habitat de quem? De onças, pássaros, tatu, certo? Nos rios, é o habitat para que espécies? Peixes, cágados. E no fundo do mar, é um habitat para quem? Para os peixes também, tartarugas, certo? Golfinhos. Então, habitat ele é o ambiente onde a espécie costuma viver. Eu deixei por último um habitat aqui que é as geleiras, certo? As geleiras da Antártica. Que espécie é comum nesse local, nesse habitat? Por exemplo, os pinguins. Os habitats dos pinguins são as geleiras da Antártica, certo? Tudo bem? Continuando. Então a gente vai ver os níveis de organização dos seres vivos. Os seres vivos eles são organizados em níveis. Quais são eles? Os níveis: organismo, população, comunidade, ecossistema, biosfera. Os seres vivos eles são organizados em níveis para facilitar seu estudo, certo? E sua compreensão. Por isso eles são classificados em níveis. E a gente vai conhecer cada um, ok? Organismo. Ele é o nível fundamental. Ele é formado por apenas um indivíduo. População. Já é o conjunto de mesmos organismos, da mesma espécie, que vivem em uma determinada área, certo? Então, população ele é o conjunto de espécies da mesma espécie que habitam um determinado local. Comunidade. Comunidade já é um conjunto de populações de seres vivos diferentes que vivem em determinada área. E ecossistema. Ecossistema já seria o conjunto de comunidades, certo? Que se relacionam com a parte física, com o seu ambiente, com a água, com o solo, com o ar, certo? E biosfera, que é o conjunto de ecossistemas. Então a biosfera é a parte viva, certo? É a parte de todo o planeta Terra onde ocorre vida, desde o ambiente terrestre até o fundo do mar. Vamos dar exemplos para facilitar o seu entendimento. Organismo. Ele é o quê? Como eu falei, é um indivíduo. Então, o organismo nessa figura, por exemplo, é apenas uma raposa, por exemplo. População. Já é o conjunto dessas espécies. Então, vai ser o conjunto de raposas que vivem naquele determinado local. É um exemplo. Então, exemplo de organismo, uma raposa. Exemplo de população, um conjunto de raposas que vivem naquele local. Comunidade. Então, como eu falei, comunidade é o conjunto de populações. Então, aqui no exemplo, a gente vê que ele é um conjunto de populações formadas por raposas, por árvores, serpentes, certo? Então isso é uma comunidade. Ele é formado por várias populações diferentes. Já o ecossistema, ele é o conjunto dessas comunidades que relaciona também com seu ambiente físico, certo? Com a água, com o solo. Um exemplo de ecossistema, uma floresta, certo? Um deserto, um lago, uma lagoa, certo? É um ecossistema.
Já a biosfera é o todo, certo? É toda a parte, o conjunto de vida que existe no nosso planeta Terra. Conjunto de ecossistemas, certo? Vamos repetir um pouquinho de novo. Organismo, exemplo, nessa imagem. Uma raposa. População, um conjunto de raposas da mesma espécie que vive naquela área. Comunidade, um conjunto de populações de raposa, de árvores, de cobras. Ecossistema, um exemplo, uma floresta, um deserto, uma lagoa. Certo? Vamos dar outro exemplo. Em vez de raposa, poderia ser o quê? Uma arara. Uma arara é um organismo. População, um conjunto de araras que vivem naquele local. Comunidade, a população de araras, de árvores, de cobras, de sapos, certo? É uma comunidade. Um ecossistema, um exemplo, uma floresta, como eu falei, uma savana, ok? Um deserto, um lago, uma lagoa, são exemplos de ecossistema. A gente vai ver agora mais a fundo, certo? Um pouco sobre os ecossistemas, que é bom frisar. Pessoal, aqui na imagem ele está mostrando ecossistemas, certo? Porque há um conjunto de populações de seres vivos, plantas, animais, e junto com eles a parte física, certo? O solo, a água, os fatores físicos, certo? Na primeira imagem tem uma floresta, na segunda uma lagoa e na terceira o fundo do mar com os corais, tartaruga, peixes. Então esses são exemplos de ecossistemas, certo? E a biosfera. A biosfera ela é formada pelo conjunto de todos os ecossistemas da Terra, certo? A biosfera é toda a camada em que existe vida, que vai desde o ambiente terrestre até o fundo do mar, certo? Até o mais fundo do mar onde existe vida. Pessoal, por hoje é só, tá bom? Obrigado pela participação de vocês. Qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários do YouTube ou lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Até a nossa próxima videoaula.